Por que é que se manifesta tanto a ansiedade? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção, não é? Uma emoção como há outras emoções, de raiva, de culpa, e a ansiedade é uma emoção muito semelhante ao medo, em termos fisiológicos, não é? Portanto, desperta a mesma ativação fisiológica que o medo desperta e qualitativamente é experienciada como medo. Agora, a diferença entre o medo e a ansiedade, digamos que o medo é muito mais primário e é uma emoção também sempre adaptativa, porque o medo protege-nos enquanto indivíduos e enquanto espécie humana, não é? Se não tivéssemos medo, não nos defendíamos, ou não fugíamos, em alguns casos, das outras espécies e provavelmente já teríamos sido devorados por outra espécie animal. Por outro lado, existe esta coisa do medo despertar em nós, esta reação de proteção. Portanto, o medo é uma emoção protetora e geralmente refere-se ao imediato, a algo que acontece no imediato. Há uma causa, digamos assim. Por exemplo, um assalto, qualquer que subitamente acontece e você sente esse medo agudo. Há toda uma série de alterações fisiológicas, como o aumento da frequência cardíaca e o aumento da frequência respiratória, que tem como finalidade aumentar o afluxo de oxigênio ao corpo, ao organismo, que vai sobretudo para o cérebro e para o coração. E isto vai fazer com que o organismo, de forma muito súbita, aumente os níveis de oxigênio nos músculos e no cérebro. E nessas alturas ficamos muito mais atentos e a força muscular aumenta muito. Isto é muito útil para a famosa reação de fight or flight. Ou lutamos ou fugimos. De qualquer forma, em ambos os casos, estamos mais aptos portanto, a reagir depois dessas alterações fisiológicas provocadas pelo medo. A ansiedade é diferente do medo, porque não é um medo tão imediato. Ou seja, no ser humano, eventualmente em épocas mais antigas, o ser humano, ao ver que chegaria eventualmente o inverno, fiquei um pouco ansioso em guardar as reservas de cereais, em guardar, se calhar nos dias de hoje, em termos de algum dinheiro no banco para não ficarmos falidos. Pronto, em fazermos poupança, mas isso já é motivado pela ansiedade. Ou seja, não há uma ameaça imediata, mas há uma ameaça no futuro. É um excesso de futuro, podemos chamar isso? Não, isto é relativamente normal. Nós termos alguma ansiedade e planearmos a nossa vida por causa disso é até adaptativo, não é? Para não ficarmos falidos de repente. O pior é quando esta ansiedade, que qualitativamente é evidenciada como medo, é a mesma coisa, em vez de ser adaptativa, se torna muito intensa, se torna disruptiva, se a pessoa deixa de conseguir funcionar, não é? Aí estamos a falar de ansiedade patológica, não é? Como eventualmente vamos imaginar uma fobia de uma pessoa para andar de avião. Significa que essa pessoa passa a ter uma limitação em termos de ansiedade, em que só de pensar que vai ter que andar de avião já fica muito ansiosa e quando entra portanto, dentro do avião pode ter um ataque de pânico. E aqui, sim, esta ansiedade já é limitativa em termos funcionais e em termos do indivíduo. O indivíduo está a perder um certo grau de liberdade pela maneira como vivencia a ansiedade. E aqui estamos a falar de ansiedade patológica, não é? Mas eu acho que a ansiedade, eu acho que no fundo, e falando de uma forma muito genérica, a sociedade humana desde há muito tempo que vive com esta sensação de um medo prevalente e pervasivo em tudo, não é? Antigamente era se iríamos ser assaltados por outra tribo, se a nossa aldeia iria ser assaltada por um lobo à noite,
se, enfim, haveriam muitas ameaças deste género. Agora continuam a haver, não é? Mas só que não são estas ameaças tão básicas, mas no fundo ameaças que têm também muito a ver com as solicitações sociais, se vamos ver se vamos ser bem-sucedidos, se vamos ter dinheiro, se vão gostar de nós, se... E por aí agora também há um bocado este fenómeno da fama, não é? Exato. E de perguntar exatamente, ou seja, sendo a ansiedade, obviamente, parte natural, passa por um rasgo da natureza humana, o Beaumont, um sociólogo e filósofo polaco que depois foi para a Inglaterra, chama-lhe o mundo líquido, ou seja, o mundo em que vivemos, o tal mundo líquido, o tal mundo da pós-modernidade, etc, etc. Digamos que hoje podemos dizer que há uma espécie de... introduz-se uma espécie de novidade, ou seja, que é a obrigatoriedade da felicidade como norma, e a perda da dimensão trágica da existência. O facto de que para conseguir emprego ou ser eficaz eu tenho que ser feliz o tempo todo, constantemente. Isto faz algum sentido? Não. Não, se olhar para a felicidade em termos hedonísticos, não faz, não é? Em termos patológicos? Não, mas em termos hedonísticos, e depois vamos lá também, não é? Se olharmos para a felicidade em termos de recompensas imediatas e de aquilo que me dá prazer na vida, então há uma coisa que não desenvolvemos, que é a experiência, a aprendizagem que advém da frustração pessoal, não é? E estamos focados para as coisas que nos dão prazer, mas se calhar pode dar muito prazer a um jovem se vier a ser médico, mas ele tem que passar pela frustração de ter que estudar calhamaços enormes e chumbar nos exames às vezes e depois passar toda essa luta que depois faz com que ele aprenda um determinado número de coisas, de que, nomeadamente, é preciso trabalhar para ser bem-sucedido. Mas se estamos na sociedade do momento, nos guiamos apenas por estes valores mais hedonísticos, estamos a criar pessoas que não trabalham nem lutam para viver as coisas mais desagradáveis e não conseguem dar-lhes significado. Também, em certa medida, como já viu, passamos a ter uma relação de separações e divórcios e famílias solteiras muito maior que antes. O que dá para pensar se a tolerância à frustração dos cônjuges mudou. Se atualmente já tem uma tolerância mais baixa e se já olham um bocado para as relações, tendo feito algum esforço e não tendo conseguido, ou simplesmente descartar porque dá muito trabalho, é muito desagradável e tira prazer. Exato. É dado momento até que ponto não estamos a equacionar a nossa vida muito nestes termos. O que é que me pode dar mais prazer e entre isso o que dá mais dinheiro e com menos esforço. E aqui entra um bocado o fenómeno que não sei se o Paulo tem acompanhado, das redes sociais, particularmente o YouTube, das pessoas que são youtubers. Portanto, são famosas. Certo. São famosas e têm canais dedicados à sua vida, em que a dado momento expõem as suas vidas, têm os seus fãs, e se depois têm muitos fãs, o YouTube paga porque mete publicidade ali. Até que ponto isto começa a ser, neste momento, uma profissão para muita gente. E ficamos a pensar o que é isto, não é? E quando está a falar de uma profissão, por exemplo, eu diria, seja blogger, seja a questão das redes sociais, o Instagram, que registra a vida eficaz e plena dos outros. A malta vai ao Instagram, eles são perfeitos, são uma coisa. Logo, a minha vida também deveria ser assim. Ou seja, porque é que eu não tenho aquelas férias perfeitas, aquele Natal deslumbrante, sei lá, e aquela vida feliz, repleta de pôr do sol, refeições extraordinárias? Porque é que a minha vida é monótona e repetitiva em função da imagem que eu vejo? Mas esse espírito de competitividade
é algo que acompanha o ser humano desde há muito tempo. Portanto, antigamente as tribos comparavam-se pelas pessoas e olhavam-se uns aos outros, no mesmo município, as pessoas que eram mais produtivas e mais eficazes e boas reprodutoras e por aí adiante, não é? Agora passámos a uma altura em que isso eram comparações sobre algo que provia as necessidades básicas da pessoa e também da tribo em si. Portanto, não era apenas um sentido individualista da coisa. Neste momento já não é assim. E neste momento o que acontece é que se as pessoas não têm alguma informação para perceber que aquilo que vem nesses canais do YouTube é apenas uma representação, não é a realidade em si, cai nesse logro, não é? E isso pode acontecer. Portanto, temos que novamente ensinar aos nossos jovens que de vez em quando chorar e ficar triste e ficar com raiva porque não conseguiram alguma coisa é bom, é útil e faz com que eles cresçam e com que depois tentem ultrapassar-se e tentem melhorar para tentarem conseguir aquilo que não conseguiram inicialmente. Portanto, a tristeza, a raiva, a frustração, o sofrimento, se quiser aqui, que vem dessas coisas, são uma pedra de toque para eles evoluírem, não para ficarem parados. Ou, quando isto acontece, fogem e vão tentar outra coisa. E isso é o que, muito comumente, esta perspectiva hedonista permite. Se isto não dá prazer, eu excluo. Não é eu luto, é eu excluo. E depois não se cresce. Ainda no tema da ansiedade, já vamos à depressão. Houve quem chamasse que esta é uma sociedade do burnout, do cansaço, digamos assim, e complementando, não terá havido aqui uma hipertrofia da crença de que todos poderão ter acesso à plena felicidade e como isso está de facto no plano da representação das redes sociais, aumenta muito essa ansiedade. Eu tenho essa coisa de poder chegar à felicidade e a felicidade tem que ter transmitida através não de um eu, ou seja, mas de uma representação de um eu com muitos likes ou o símbolo do potássio que acabar todos os nas redes sociais, o símbolo do potássio. Ou seja, Sim, enquanto podemos olhar para a felicidade como um estado ou como uma atitude. É uma meta, que quando chegarmos lá, então, sim senhor, aí acabou a nossa busca, e eu não acredito pessoalmente nisto, não é? Ou então um estado. E um estado em que o Paulo até podia ter nascido numa família pobre e ter uma família com algumas dificuldades, mas tinha esta missão de melhorar a sua vida. Melhorar esta sua vida com ética e fazendo coisas corretas, segundo a ordem moral. E, portanto, você até pode ser feliz sem ser rico, não é? E, portanto, porque é uma questão de atitude e não de... Ou então, a dado momento, começar a pensar que vai ser feliz quando tiver uma casa na praia e mais um segundo carro e uma mulher mais bonita que aquela que tem. E isto chama-se o espírito aditivo, não é? O espírito aditivo que existe muito do comprar. Eu vou comprar e agora já tenho. E se eu tiver dinheiro, compro e tenho. E sem esforço, não é? E, portanto, a dado momento, as pessoas passam a adicionar imensas coisas na sua vida, porque isso também lhes dá uma certa sensação de segurança. O facto de poderem comprar e ter. Não há aqui uma decalagem, uma espécie de split, digamos assim, de fratura entre a segurança e a liberdade. As pessoas, a certa altura, esta questão da liberdade e da segurança, quando a certa altura também das redes sociais, essa ansiedade não será fruto de um descompasso entre o real e o imaginário. Eu preciso ter isto para ser reconhecido e se eu sou consumidor, pertenço. Exato. Ou seja, sim. Na Idade Média e noutras fases da história da humanidade, se eu for
católica ou mesmo em alturas tribais, e que temos tanto, eu sou deste partido, eu sou deste clube, não sei o quê, mas não estará hiperbolizada esta ideia de que se eu for consumidor pertenço à sociedade, se não for não pertenço, portanto tem que mostrar até que ponto se perde o self. Talvez diria, corrija o Carl Jung. Eu percebo que este espírito aditivo que existe hoje, de comprar coisas, e às vezes compramos coisas que não precisamos, eu estou a incluir-me nesta multidão, não sou imune a isso, de às vezes perceber que comprei 2 vezes alguma coisa que tem finalidades muito semelhantes, e depois lembrar-me que já tinha comprado. Enfim, eu acho que às vezes este espírito aditivo vem momentaneamente reduzir a nossa ansiedade. Naquele momento. E temos um boost de algum poder, há uma sensação de poder, pode ser um mini poder, mas temos uma sensação de satisfação que tem a ver com a aquisição. Não é? Um pouco à semelhança como, de certa forma, e isto dá segurança. Esta sensação de que pode fazer isso dá segurança. Só que ao fim de algum tempo, aquela ansiedade base que promove a compra como solução, volta, não é? Porque é um assunto, porque o que ele vivencia é uma coisa intrínseca, não está cá fora a solução, o erro é esse. Passamos as farmácias aos shoppings, ou seja, os shoppings... Isso é outro erro, não é? Que é banalizar a figura do medicamento, como é uma coisa que se compra no shopping. Agora, o que se passa é isto. Até que ponto nós vamos, e não estou a falar do Estado, estou a falar das famílias, começarem a investir na educação dos nossos filhos para os colocar em alerta contra estas coisas. Porque o que hoje também é muito fácil é deixá-los, particularmente quando são mais novos, com o telemóvel na mão a ver o YouTube, eventualmente em casa ou no restaurante. Porque aí estão sossegados e nós também podemos, e às vezes você visita um sítio qualquer, um restaurante onde está uma família, e às vezes estão todos eles a olhar para o telemóvel, não é? Todos, pai, mãe e os filhos, não é? E portanto fica aí a pensar o que é que aconteceu à comunicação. Não é? Mais uma vez, nós vivemos numa sociedade que nunca foi tão conectada como hoje, mas em que essa conexão aumenta a solidão. Eu acho. Porque nós também não fomos, a nossa biologia não foi configurada para comunicarmos uns com os outros atrás de um ecrã. Nós somos configurados para usar a palavra, a linguagem não verbal, para ouvir, para ter este tempo de falar e de ouvir, de disponibilidade para pensar. E se você tiver apenas com o ecrã à frente é complicado, não é? E de discordar. Exatamente. Ou seja, se eu estou numa rede social, alguém pode dizer, ou seja, isso é tudo treta, eu posso fazer um delete, ou seja, qualquer coisa desse género. E acabou. E se for ainda uma coisa mais grave, é que você passa a ter 2 eus. O eu que você sabe que você é, isto num miúdo pode até ser ter uns óculos e ter umas sardas e não gosta tanto dele, não é? Isto é um eu. E o eu alternativo, que é o eu, o eu da rede social, em que pode ser um monte de coisas que não é na vida real. E até que ponto isto não pode desequilibrar depois mais tarde. Você fez essa pergunta, estou à espera da resposta. As pessoas fazem agora um investimento, e não são só os miúdos, falo de adultos também, um investimento em X na sua vida pessoal, e X na sua vida online. E, portanto, esta coisa de ter 2 euros ao mesmo tempo que eu tenho que investir conscientemente e tenho que cuidar conscientemente. E há pessoas que vivem nas redes sociais e que estão constantemente a pôr likes e posts, não é? E as redes sociais têm uma coisa, as pessoas quando se veem frustradas com algum outro internauta, apagam, não é? O Boland costumava dizer que uma das grandes características das redes sociais não é fazer amigos, é a forma como podemos
apagar os amigos. Aliás, ele dá um exemplo de uma miúda que chega ao pé dele e diz eu hoje fiz 500 amigos e o Boland com 82 anos, olha, eu tenho 82 anos e tenho pai 4 ou 5 amigos, ou seja, mas estamos a falar de amigos diferentes, ou seja, os friends, os amigos das redes sociais. Vai haver uma redefinição de tudo isto, às vezes. Exato. Porque o que é que um miúdo que atualmente tem 12 anos, ou 14 ou 15, daqui a uns anos vai... O que é que são os amigos? O que é que são os conhecidos? O que é que são os amigos virtuais e os conhecidos virtuais? E a dado momento há estes dois eus que caminham em paralelo e que são dois investimentos que acontecem ao mesmo tempo. Exatamente. Há um bocado estávamos a falar dos pais, ou seja, os pais portanto, naquele tempo, digamos que as nossas avós e os nossos avós conviviam tranquilamente, ou seja, os meus pais podiam bater, aliás, bater é como o chantilly faz crescer, como dizia a minha avó. Mas porque era um dado adquirido, ou seja, que não havia dúvidas em relação. Não estou a dizer que é bom, que é mau, ou seja, estou a dizer que era um dado adquirido. E que depois de casados, a malta engorda e faz parte. E pronto, era um dado da natureza. Mas não temos que continuar desejantes e desejáveis. Sim. Hoje as pessoas casam e têm que continuar desejantes e desejáveis. Portanto, e continuar desejante e desejável em empregos repetitivos, monótonos e por aí adiante. Até que ponto as redes sociais não são uma espécie de compensação, digamos, um bocado de alienação para... O pior é que se você me diz que, segundo o que me está a dizer, se as redes sociais nos servem para nos anestesiar da insatisfação que temos com a nossa vida... Essa era a pergunta. Isso é muito complicado, não é? Também é complicado de pensar. Um miúdo que eu não estou contra as redes sociais, é a forma como... Aliás, eu acho que a internet e também as redes sociais foram muito úteis até em termos políticos, as primaveras árabes. Portanto, a questão não é isso, a questão é o uso que se faz. E se houver uma criança que seja um pouco entregue a si própria no uso das redes sociais, e não houver também algum investimento dos pais, começamos a pensar como é que ela vai evoluir em termos do conceito dela de pessoa, não é? Se muitos dos amigos dela são conceitos mais abstratos, que estão do outro lado e que ela não pode ver, e também de autoestima. A autoestima vai ser baseada em quê? Nos likes, não é? E então é muito mais no parecer do que no ser. Isso pode ser perigoso, não é? Exatamente. E na própria relação dos pais com os filhos, ou seja, e já lá vamos à dificuldade de discordarmos, à dificuldade de termos empatia, ao narcisismo, que me parece, mas isso a mim não me parece nada, vou-lhe fazer essa pergunta, mas todos parecem, quer dizer, os meus filhos têm que estar mandarim, árabe, e ainda tropeçam no inglês, mas sem sotaque, quer dizer, ou seja, que é um absurdo, o que interessa é falar em inglês, e todos parecem visitar a Mongólia, a Etiópia, o Burundi, e eu nem sequer consegui ir a Nova Iorque, quer dizer, como é que eu vejo isto tudo nas redes sociais e a certa altura que me confronto com esta realidade, ou pseudo-realidade, porque não sabemos também se... Porque há as pessoas passam mais tempo nas viagens a tirar selfies do que propriamente a viajar, mas isso será outra questão. Mas aqui eu tenho alguma dificuldade em olhar para a internet como amada fita. A internet é amada fita. Não é por aí que eu queria chegar. Instrumento, as redes sociais são instrumentos
O grande problema É como se usar, ou Sim. seja, quando o automóvel aparece, não havia sinais de é trânsito. isso que eu estou a dizer. E, portanto, é a forma como se Se usa. usa. E repare que o fenómeno das redes sociais, em termos de evolução na sociedade, é muito recente. Ok? E de repente já estamos metidos nisto e andamos a pensar sobre isto, mas ainda não chegámos a medidas concretas e vai ser difícil. É-me difícil culpar as crianças por isto, são quem menos tem culpa. E quando eu penso nos pais, nós vemos a vida que os pais, de forma geral, hoje em dia levam, que é empregos como têm, altamente preenchidos, eventualmente em países como o nosso, com salários baixos, com muito pouco tempo disponível para os filhos, e nesta lufa-lufa de produzir e de ter tudo para que os filhos estudem e cresçam e muitas vezes chegam a casa à noite, estafadíssimos, não é? E sentam-se no sofá, jantam, de repente estão a fazer zapping e vão para a cama para repetir estes dias. Isto são dia-a-dias que levam a uma grande insatisfação, não é? É um grande cansaço e uma grande alienação, sem dúvida, não é? E, portanto, é-me difícil agora, de repente, dizer que isto é a culpa dos pais que não vigiam os filhos. Não consigo ver isto assim. As culpas para aqui não são... Acho que não, que a responsabilidade, eu não acho isso. E acho que temos muitos pais heróis nesta história toda. Portanto, é muito... Por falar em pais heróis, há uma questão que eu gostaria de colocar, e agora venho de improviso, porque confesso que preparei aqui perguntas, quem viu isto acha que eu estou aqui a improvisar muito, mas não foi preparado, mas esta é uma de improviso. A figura paternal, e quando eu digo a figura paternal, é o símbolo, porque a figura paternal pode ser exercida por uma mãe, ou por algum remendo ou por um professor, ou por um professor tio, e coisas assim do género. Ou seja, essa figura da autoridade, a autoridade não é a ditadura, a autoridade é a autoridade, é aquela que nos faz crescer. Não temos falta disto. Não sei dizer, porque antigamente o estereótipo era da mãe presente e o pai ausente, não é? Não sei se isso diminuiu ou aumentou. Eu vejo pais mais investidos. Não, eu não estou a comparar. Sim, mas eu vejo cada vez pais mais investidos, não é? Que não querem ficar fora da educação dos filhos e que preferem a guarda conjunta, não é? Por oposição ao que antigamente o estereótipo era o pai ausente, a mãe é que tratava dos filhos e ele ia ganhar para casa, não é? Então, e quando chegava à casa, a mãe dizia: olha, este portou-se mal, este não sei o quê, ou tirava ao cinto e coisa. Ou puxava as orelhas, ou dizia: cala-te, deixa lá que a tua mãe, esta zanga já lhe passa. Também havia pais assim. Exatamente. Portanto, mas este pai ausente atualmente não é, penso eu que não será isso. E como o Paulo muito bem diz, também pode ser muitas vezes quando fala pai, fala no simbolismo. Exercido para uma mãe, não é? Agora, o que nós temos hoje, que se calhar não tínhamos tanto antigamente, são as famílias monoparentais, não é? Há muito pai solteiro e muita mãe solteira, e este é outro assunto sobre o qual a ciência, a sociologia, a psiquiatria, portanto, a psiquiatria e a psicologia andam a debruçar sobre isto, mas não há ainda nada de novo, nada de muito concreto, não é? Mas é um fenómeno sociológico importante. Exatamente. Eu chamaria uma espécie de teologia contemporânea, mas estou a mandar provocações. Teologia? Contemporânea, estou a provocá-lo. Que é a teologia do empreendedorismo. Ou seja, não é a crítica ao empreendedor ou ao empreendedorismo, mas é a crítica àqueles, a todos, isto tem a ver com crianças também, que podem ser pianistas, mas têm que ser perfeitos. Empresários de sucesso, Cristianos Ronaldo, aos 7 anos. E que são todos, ou seja, é este tipo de empreendedorismo que eu estou a questionar, não é? Ou seja... Sim. E que pode ser muito complicado, não é?
Mas temos pais, por exemplo, que levam os filhos, no meu tempo, levava-se, não estudasse, a jogar futebol depois. Levam ao futebol mesmo. Como? Levam mesmo ao futebol, às vezes o filho. São os pais que levam ao futebol e estão ali e tu tens que ser o Cristiano Ronaldo. O que é que acontece a estas crianças que têm que ser, em vez de uma educação de prazer, uma educação de empreendedorismo, de responsabilidade, que ele tem que ser o Cristiano Ronaldo, um pianista, ou seja, em que os pais a determinada altura fazem este tipo de... Mas aí está a falar não sei se tem a ver com uma educação narcísica, ou seja, mas aí está a falar de pais que são muito presentes. Pais ou mãe, quando falamos de pais. Sim, mas que são muito presentes e depois com exigências muito específicas. O grande risco é se a criança começa a acreditar que só vai conquistar o amor do pai ou da mãe se conseguir cumprir aquela expectativa. E muitas vezes, quando têm a consciência de que não conseguem, as crianças entristecem e até deprimem, porque têm muitas vezes dificuldade em ser honestos com os pais e dizer já chega. E até além disso, não lhes passa muito bem pela cabeça dizer isso a um pai ou uma mãe, já chega. Mas muitas vezes o sobram perante o esforço que têm que fazer para cumprir essas expectativas, muitas vezes irrealistas. E muitas vezes os pais depois apercebem-se, e quando se apercebem que os filhos estão a ficar bons futebolistas, mas mais depressivos, conseguem parar. Às vezes isso é muito bom. Mas isso é outra coisa que acontece. E quem fala nestes casos fala noutras áreas, não é? Do balé ou de outra coisa qualquer. Sim, o pianista, o balé, quando os pais não conseguem conter as suas expectativas, as suas projeções. O engenheiro, claro. O médico, essa projeção que é feita e essa pressão, portanto, que podemos associá-la e pô-la de mãos dadas com a própria ansiedade que se vai criando. Sim, mas atenção, porque isto, até pessoas muito educadas, até pessoas vá lá, com muita bagagem sobre estas coisas, podem dar. Eu conheci um pai que a dado momento estava angustiadíssimo e pretendia levar o filho numa viagem, porque ele não estava a ter rendimento nos estudos, e havia uma causa para isso, não tinha a ver com os estudos. E a dado momento o que eu tive de dizer a esse pai tu tens que optar, se queres ter um filho que venha a ser um cientista nuclear de renome, ou que ele seja feliz. É porque às vezes não é compatível. Às vezes não é compatível. E o filho estava, por todas as maneiras, a tentar tirar as melhores notas para agradar este pai. Só que a dado momento havia uma insatisfação básica, era fazer isso para conquistar o amor do pai e não porque ele quisesse mesmo fazer isso. Então, mudava de faculdade, como era bom aluno tinha 20 e no segundo ano chumbava. E o pai estava um bocado intrigado, o que é que fazia? Porque ele depois chumba, mas antes tem 20 e tem isso aqui. E depois de perceber o que é que se passava, eu disse-lhe, você tem que decidir o que é que quer ter. Quer ter um filho que seja o máximo, o top na área profissional dele, ou se quer ter um filho feliz. E, portanto, a partir daí, o pai tem que passar a validá-lo, independentemente do que ele vier a ser. Eu gosto de ti, não importa o quê. Nem que tu chumbes 5 vezes seguidas, nem que tu abandones a carreira, portanto, universitária, eu vou gostar de ti sempre. Como se o amor é o fator mais protetor da autoestima. Portanto, quando alguém pergunta o que é que eu devo fazer para o meu filho, que ame-o e demonstre isso. E beijo e diga-lhe que ele é lindo e que é inteligente, acreditando nisso. Portanto, aqueles elogios falsos não podem ser. Sim. Mas ame-o, não é? E parece uma coisa, porque, claro que se o miúdo chega a um certo ponto e percebe que os pais não o amam, como é que ele vai olhar para ele próprio e dizer eu sou merecedor de amor, se nem os meus pais me amam, que depois de Deus são... Que depois vai-se mostrar... Depois vão pensar, que se nem os meus pais me amam, porque é que, não é? As outras pessoas hão de amar-me. Portanto, o maior fator protetor para a autoestima de um filho é o amor. E expressar o amor, e verbalizar o amor. Portanto,
é quase que a certa altura, neste jogo entre adultos e crianças, também se faça haja uma espécie de confusão. Ou seja, como se a criança fosse um adulto pequeno. Quando não é. É a pergunta, eu estou a fazer uma pergunta. Não é. E além disso, para efeitos, quando a criança cresce, os modelos principais vão ser os pais, que são os adultos que já são, não é? Mas o que as crianças precisam, sobretudo, é de uma certa segurança do amor dos pais para poderem crescer genuinamente como eles irão ser. Seres únicos e originais como vão ser, não é? É que eles precisam de um ambiente protetor, não é? Que pode ter amor e autoridade, não é? E limites. E eles precisam desse ambiente para poder crescer e ser quem originalmente eles vão eventualmente ser. Exatamente. Uma das coisas que mais espanta na sociedade em que vivemos, que por um lado parece narcísica, mas por outro lado parece ter uma fraqueza narcísica, e já passamos por aqui na nossa conversa, mas uma fraqueza narcísica profunda, digamos assim, porque precisa de likes alheios, precisa sempre de uma espécie de carimbo, se esse senhor tem de um bom carro, se esse senhor gosta muito, quer dizer, portanto, eu transformei a face em face, ou seja, e ao transformar a face em face, eu transformei uma máscara que é inevitável no ser humano, a persona, a máscara, não é? Prévia ao sentimento do autor e que fui, por exemplo, no som da tragédia, da comédia, portanto, quando se põe a máscara já se sabe que é comediante ou se sabe que é uma figura trágica. Paulo está a falar do feedback externo, Exatamente. da necessidade de feedback externo. Exatamente. Okay? E das pessoas fazerem depender a sua autoestima do feedback externo. Exatamente. Ou seja, eu aqui literariamente chamei-lhe fraqueza narcísica e não narciso. Ou seja, porque eu acho que quando as pessoas começam, portanto, uma psicoterapia ao fim de algum tempo, o que eu lhes digo é que a missão de qualquer ser humano neste mundo, em primeiro lugar, é aprender a gostar de si próprio. Conhece-te a ti mesmo, a velha máxima Socrate. Não é só conhecer, é aprender a gostar de si próprio. É a missão número 1, a missão número 2 e número 3. Porque quando vimos ao mundo, se você for olhar para um bebê que tenha 6 meses, e você olha e diz que não tenha sede, fome, não tenha frio, enfim, que tenha as fraldas secas, não tenha sede, você olha para ele e dá-lhe um toque no umbigo e ele dá-lhe um sorriso enorme e você derrete-se com aquilo. E um pouco mais tarde é capaz de ver uma criança com 2 anos a rir, completamente eufórica, a correr pela casa completamente nua, sem vergonha nenhuma. Eu costumo dizer que o ser humano, quando vem ao mundo, vem com autoestima no máximo. Não é esta coisa que às vezes dizem de porque é que eu nasci com uma autoestima tão baixa. Não. O ser humano vem todo com uma autoestima no máximo. Depois há algumas crianças que depois no seu futuro vão ser validadas neste sentimento de amor próprio, que é um amor próprio que não é narcísico, é um amor próprio saudável. Ou seja, as crianças já se amam daquela maneira antes de conseguir falar. Ok? Portanto, e depois são validadas ou pelos pais, ou pelos irmãos, pela família, pela escola, e vão tendo experiências que vão confirmando que é legítimo ter aquele amor próprio. Não se confunda com vaidade, é ter aquele sentido de eu mereço ser amado, ou vamos ter experiências muito invalidantes dentro da família ou na escola ou com os colegas, em que vamos perceber que para lá esta coisa de amor incondicional é uma treta, não é? E se calhar eu tenho que estar aqui e tenho que perceber que
O meu pai não gosta de mim assim tanto, a minha mãe liga-me, mas enfim, e depois eu para a escola e sou gozado, e é lá que esta coisa de gostar de mim mesmo foi uma história mal contada. E depois, de repente, se ninguém gosta, ou se tem muitas dúvidas, não é? Começa eventualmente a deixar de gostar dele próprio, porque é legítimo, não é? E depois, quando eu, a dado momento, começamos uma psicoterapia por motivo qualquer, e a dado momento o ponto da autoestima vem sempre à tona. E eu costumo dizer que nós não conseguimos ser felizes se não nos amarmos minimamente, não é? Não estou a dizer que Sim. se não nos amarmos, não construirmos esta coisa de gostarmos de nós, de percebermos que mesmo quando não temos os outros a gostar do que fazemos ou de quem somos, que temos este último reduto onde nós gostamos de nós, onde é seguro estar, ok? E sem isso é impossível. Se andarmos ao sabor dos likes ou, sei lá, a querer, de certa forma, a impressionar um namorado ou uma namorada e a tentarmos corresponder às expectativas que não são as nossas sobre nós, isso vai ser grave, isso realmente não dá bom resultado. Ainda na ansiedade já vamos à depressão, temos tempo para isso. Mais inquietante numa sociedade baseada em pouco, por exemplo, o Foucault versa isto em que é como se vivêssemos a tirar cascas de cebola, ou seja, a determinada altura, ou seja, como quem diz, não é isso, isso vem a propósito do que estamos a falar, do fundo vem na consequência, não é isto que a minha mãe queria de mim, tiramos a casca de cebola, não é isto que o meu marido espera de mim, ou a mulher, ou os meus filhos, ou a sociedade, ou seja, eu vou tirando as cascas de cebola até descobrir que, como todas as cebolas, no final não há essência. Só há uma espécie de vazio absoluto, ou seja, eu não tenho mais uma essência que pensar, ou seja, é uma fraqueza ou uma força do narciso, digamos assim, que ninguém mais tolera contradições. Sim, mas aí está a falar de narcisismo mesmo, não é? Pronto. Porque aí é mesmo... Mas eu pus para a sociedade se nós estaremos a viver uma sociedade narcísica, por exemplo, em que ninguém tolera contradição. Por exemplo, a minha filha tem 19, o meu tem 18. Sim, entendo. A minha filha anda em direito e o meu anda... Eu tive uma dor de cabeça esta noite. Sabe lá as dores das costas que eu tive, que parece uma competição tremenda. Tenho uma dor de estômago, eu tenho um cancro. Está a falar ao nível dos adultos. Parece. Está a falar ao nível dos adultos. E está a falar dos filhos enquanto projeção narcísica dos adultos. É isso? Sim, eu acho que pode acontecer. E que acontece largamente, não é? Mas não acho que seja toda a gente. Vai, não vai, acontece ver pessoas com esse tipo de discurso e com esse tipo de investimento do meu filho é melhor que o teu. Pode acontecer, mas não é. Às vezes não é o melhor, nem sequer se compara. Ou seja, sim. Eu sou aquário, eu sou escorpião. A minha filha tem 18, ainda tem 17. Tive uma dor de cabeça tremenda. E aí os outros estômago que eu tive esta semana. Mas fala dos pais, não é? Fala dos pais. Estou a falar, em termos gerais, exatamente. São pais que não conseguem ver os filhos, não é? Porque olham para os filhos como instrumentos de competição, mas em que o investimento é deles, nos filhos, na imagem que os filhos dão. E isso não é narcísico? Em relação aos pais é. Em relação aos pais é. Aliás, quando eu estava, por exemplo, a falar destas coisas, agora mesmo ao nível dos adultos entre si, por exemplo, eu, por exemplo, odeio coentros.
E ele, se disser isto a alguém, pá, eu tenho coentros, não me venham cá com coentros, com essa erva daninha, etc, etc. E a outra pessoa vai dizer, não, mas eu adoro coentros, os coentros são tudo bem, até aqui tudo bem. E eu digo, ok, é provável que o mundo continue a subsistir com esta diferenciação entre eu gostar ou não gostar de coentros e você adorar coentros. E então outra pessoa vai dizer que, aliás, eu tenho para aí 9 línguas para dizer que não gosto de coentros, que é para onde eu estiver, eu digo, não quero coentros. Mas isto não vai acabar com o mundo, temos uma diferença. O doutor, por exemplo, pode adorar coentros, mas a outra pessoa, de repente, para poder recusá-los, acaba por me tentar converter ao coentro. Ou seja, não sei se estou a tentar passar a mensagem, ou consegui passar a mensagem, ou seja, ela insiste e explica-me as maravilhas dos coentros, etc, etc, etc. A pessoa quer me converter à sua causa. Ou seja, esta aceitação das diferenças não está muito diluída. Eu, quando vejo uma pessoa insistir muito num tema qualquer, que esteja em discussão, e investir muito num tema é ficar muito investido e muito enervado até a defender uma causa qualquer. Eu penso que aquela pessoa projeta a sua personalidade naquilo. E então, se aquele tema, se alguém provar, não é, um poder argumentativo, que aquilo não é assim, aquela pessoa sente que é parte dela que lhe estão a tirar. Isto gera um sentimento enorme de insegurança. Que de repente é a nossa identidade. Porque a pergunta era de onde é que surgiu esta patologia? Porque no fundo é como se estivessem a tirar parte da nossa identidade, porque de repente estão a convencer-nos que aquele tema não é assim tão relevante e que há gente que discorda e que até tem um ponto de vista tão aceito como isso e aquilo é complicado. A pessoa vai defender aquilo com unhos e dentes e muito emocionado porque está a defender parte da sua identidade. E isto às vezes acontece, não é? Quando vê uma pessoa muito apaixonada a agarrar-se a um ponto de vista, é porque eventualmente a pessoa está identificada com aquele ponto de vista. Não é tanto o tema, o conteúdo em si que está em causa, mas a identificação que aquela pessoa fez com aquilo, não é? Com aquele tema. E agora vemos o passo em frente, que seria que é a depressão. Ou seja, o que é a depressão? Há a tristeza, há a depressão, há diferenças. Ou seja, sabemos para termos uma crise qualquer, basta estar vivo. Exato. Portanto, mas há pessoas que estão tristes e há pessoas que entram em depressão. Qual é a diferença entre a tristeza e a depressão? Tristeza é um afeto, já não é tanto de emoção, porque é um afeto, uma característica afetiva mais duradoura. A tristeza é um afeto normal. Se nós perdemos um emprego, se perdemos uma coisa de que a gente gosta, ou alguém, ou ficarmos tristes, é perfeitamente normal. Simplesmente quando há uma perda, há um vazio que fica, não é? Há um vazio que fica daquilo que nós perdemos. E é uma causa. Eventualmente pode haver, não é? Mas de qualquer forma o que acontece, sim, realmente é uma causa, porque consegue identificar. É como se a tristeza, que promove que a pessoa faça um recolhimento e que tente perceber o que é que está a passar e tenta conservar as suas energias. Geralmente isto é bom porque permite à psique reorganizar-se e remapear o mundo psíquico e fazer com que aquele espaço, portanto, vá desaparecendo. A tristeza não costuma durar por aí além, nem causar incapacidade significativa. Portanto, é uma emoção adaptativa. Eu posso estar triste e estar aqui consigo, trabalhar e tal. Estar aqui consigo sim, falar. Nesta conversa vadia, agradável. Talvez não esteja tão produtivo como estaria, mas está produtivo. Mas consigo produzir. E estamos no campo da tristeza. E a tristeza normalmente tem uma causa, ou seja, nós conseguimos mais ou menos... Sim. Geralmente há uma causa, não é? E uma pessoa pode ter um luto e de repente chora e nós percebemos que está triste e no entanto vai fazendo a sua vida com maior ou menor dificuldade.
A depressão acontece quando esta tristeza se torna muito profunda, quando dura muito tempo e quando incapacita a pessoa, não é? E, portanto, aí já estamos a falar de um estado de incapacidade e de um estado de sofrimento que não tem a ver com esta tristeza da perda. É uma coisa mais longa e mais profunda. Digamos que a tristeza será também uma oportunidade de crescimento e de revisão, ou seja, de reestruturação da psique e do nosso interior. A depressão acaba por, muitas vezes, nem sabemos qual é a causa da depressão. Exatamente. A depressão já é uma doença, não é? A depressão já é uma doença e tem também causas biológicas claras, não é? Portanto, atenção. Mas é por norma ou há aqui... Portanto, pode há haver causas... fatores desencadeantes ou não haver fatores desencadeantes identificáveis, não é? E existem certas depressões, e falo da doença bipolar, em que às vezes encontramos e outras vezes não. E que muitas vezes estão portanto, relacionadas com a sazonalidade, que é a mudança do tempo, quando chega o outono e quando chega a primavera. E há fatores biológicos claríssimos, não é? Envolvidos tanto na depressão unipolar como na depressão bipolar, tanto na depressão major unipolar como bipolar. E, portanto, em que você vê que quando olha para uma pessoa verdadeiramente deprimida, é uma pessoa que não tem força, está desvitalizada. Não é? Está lentificada. Há alguma coisa que aconteceu à vitalidade daquela pessoa que não está lá. Não é? É como se toda aquela energia vital tivesse ido embora. É um fator muito físico. As pessoas cansam-se com facilidade, não se conseguem concentrar. Tem sintomas físicos, fisiológicos. A tristeza não é... A tristeza pode, mas não é nada de incapacitante. Não, a pessoa está um bocado mais, não me apetece sair, mas não é nada. A pessoa chora, e ainda bem que chora, ainda bem que tem aquele espaço para isso. Mas a depressão é mais complicado. Você pode não ter pingo de energia para sair de casa, ou então estar constantemente para fazer a barba, ou pode estar num estado de agitação e de irritabilidade e de insónia, ao mesmo tempo a chorar pelos cantos, e precisa de ajuda, porque é impossível. Okay? E, portanto, mas há fatores biológicos claros envolvidos nisto, portanto, falamos de doenças, não é? Quando estamos a falar em biológicos, não estamos a falar em genéticos. Ou também, porque os fatores genéticos são biológicos, não é? Sim, quando há uma predisposição... Mas não estamos só a falar... Claro, estamos a falar de neurotransmissores, estamos a falar de áreas do cérebro que não funcionam bem, enfim, estamos a falar de um conjunto de situações que são mais biológicas, mas depois também existem circunstâncias do ambiente, não é? Existem as famílias onde estas pessoas estão, existe a sociedade onde as pessoas estão, que pode ter mais apoio e acesso à saúde mental ou menos, não é? Ou se trata de um país em que as pessoas são mais pobres e têm mais dificuldades. Portanto, há aqui todo um outro número de circunstâncias que não é apenas o determinismo biológico que influi nisso, não é? Bem, por hoje chegamos ao final desta primeira parte da nossa conversa vadia com o Dr. João Parente. Para a semana teremos a segunda parte. Agradeço a sua presença e já agora quero pedir-lhes o que não peço a ninguém, que é que deixem um like e subscrevam o canal e partilhem nas redes sociais. Muito obrigado. Até para a semana. Estás um verdadeiro youtuber, pá. Eu não tenho jeito para apresentar. Está muito bem. Eu tenho jeito. Não estou a treinar. Eu tenho jeito para palestras, para atuar, fazer tudo. Apresentar assim.